Olá, Perspectiva no Ar. Esse programa está ainda ao ar hoje, domingo, mas ele foi gravado na quinta-feira, entre 8h30 e 9h30 da manhã. A eleição não estava resolvida, mas nesse momento que estamos indo ao ar, o resultado já deve estar pronto. Eu gostaria de ter trabalhado esse tema numa perspectiva de futuro, que é a nossa perspectiva mesmo, a ideia é essa. E como a eleição já está posta e resolvida, a gente precisa entender aí esse papel da eleição dentro de uma sociedade brasileira, no momento em que vive, no momento em que o mundo vive e até mesmo nessa transição imensa que passa o planeta. E para conversar sobre um assunto tão complexo e delicado como esse, eu convidei um amigo que já esteve aqui antes e que é capaz de interpretar isso à luz tanto da política quanto da economia, da realidade e do lado espiritual. Não dá mais hoje para a gente tratar um assunto da gravidade desta eleição, como foi a brasileira, cujo resultado saiu há alguns minutos, sem olhar também um lado espiritual. Então, eu convidei o meu amigo João Edson de Souza, professor João Edson, que já esteve aqui antes e sempre conversando sobre temas mais conceituais. Bom tê-lo aqui, João, nesse momento. Eu fico feliz, é sempre muito bom vir aqui, assim, num momento tão interessante, tão diferente da história brasileira, né? Você está mexendo numa coisa muito importante aí, né? Que é a grande pergunta. Essa eleição, ela é uma eleição do quê? É isso, eu ia te perguntar isso. Essa eleição é do quê? Do quê, né? Não é eleição para eleger presidente. Primeira coisa, a gente esquece isso, né? Essa é uma eleição... Tem algumas coisas, algumas mudanças, né? Quando a gente faz mudança na casa, passa a mudança, a gente dá uma olhada para trás, né? E fica alguma coisa não prevista. E aí você tem que criar métodos, formas para... imaginava que ia ficar assim. Aquele imóvel que você comprou, na hora de colocar lá, ele não cabe direito, ou sobrou um fresco muito grande. Como disse o pessoal antigamente, não orna, né? Não orna. Aí você tem que fazer um rejeito, né? Nós estamos no rejeito pós-pandemia, de processo que nós começamos antes. Esse processo não começou, a gente nem sabia que existia pandemia, não tinha a menor noção. Esse processo começa em junho de 2013, na Copa das Confederações, no Brasil, quando lá em São Paulo, por causa daqueles 20 centavos, começou os movimentos contra a presidente Dilma. Aquela garotada estudante, né? Ali veio a reeleição da Dilma, né? E aquela turbulência começou lá, aquela turbulência passou pelo dentro da Copa do Mundo. Tanto que 7-1, a seleção brasileira pagou um preço de não ter organizado, não ter uma série de coisas. Mas não toma 7 de 1 ano de graça. Time de terceira divisão disputa contra o primeiro, não toma de 7. Aquele 7 ali já foi um sinal que foi além da bola, além das coisas que estavam ali, né? Tinha a pendência, né? Tinha. E aí veio a questão da Copa, da Olimpíadas também, assim. Teve Olimpíada no Brasil, mas não teve alegria no Brasil por causa da Olimpíada. Né? Só foi discussão, estádio, política, caro, confusão, não sei o que e tal. Preço, corrupção, coisa que não funcionava, né? Aí vem a eleição, foi uma eleição pesada, a eleição anterior não foi uma eleição fácil, né? Surge o Bolsonaro desse processo aí, chega à presidência, né? Um discurso de anti-Estado, antipolítica, apesar de todo o histórico político, ele fez um discurso que atendia a população. Durante a gestão, assim, agora nós ganhamos, o que a gente vai fazer? Quando pensou dessa forma, surgiu a pandemia. Né? Foi. E a pandemia desconstruiu, ele tirou essa desconstrução que era nacional, tá? E trouxe a desconstrução para dentro das casas. Muita gente perdeu a referência, muita gente perdeu a vida, perdeu uma série de coisas. E agora, pós-eleição, pós-pandemia, vem a eleição. E é assim, essa eleição estamos disputando o quê? O que está em jogo na eleição? Está em jogo eu, você, quem está nos assistindo, todos os brasileiros estão nesse jogo. Não estão fazendo uma eleição para eleger presidente, a gente está fazendo uma eleição para eleger quem somos nós. Nós, povo. Novo povo, nós pessoas, nós indivíduos, como se coloca nisso, né? O nosso telespectador não dá para ver, mas estou num estúdio grande aqui, na minha frente tem bolas. Sim. Né? Que pertencem a um outro cenário. E o brasileiro entende razoavelmente bem ou muito de futebol. Ninguém entende no mundo mais do que futebol, né? Um jogo, a bola é uma peça muito importante no jogo, muito importante. Sem a bola até não tem jogo. Mas no jogo que conta não é a bola. É verdade.
A torcida, os jogadores, o adversário, um conjunto de coisas. As duas cabeças que foram aí, Lula e Bolsonaro, é a bola. Sem os dois não teria eleição. Mas o que menos importa é ele. O que menos importa é esses dois, né? E neste momento já deve ter eleito o presidente, né? Espero que esteja eleito, esteja tudo certo. Mas essa definição do presidente, ela vai doer muito mais em quem foi eleito que quem perdeu. O eleito é muito mais E ela sofrido. não acalma. Não. Nós, os jogadores, não vai acalmar, não. né? Ela é um princípio ela muda de estágio. Ela muda de estágio. Os dois também está trazendo ali as suas guerras. Vamos lá, eu sou uma pessoa que cuido muito da palavra. Sim. O que as pessoas dizem, o texto, a organização, é o sabão, é o açúcar. Mas a dor está nas palavras. Ninguém xinga uma pessoa por causa de um texto, xinga por causa de uma palavra. Você coloca o texto para você melhor colocar a palavra. Se a gente pegar, e aqui quero personificar os dois, né? Na psicanálise, é um caminho muito interessante, porque a psicanálise, ela te analisa pelo que você diz, não porque ela enxerga. É você que fala. Sim, Porque quando você fala muito mais de você. Você deita naquele sofá e solta o verbo. Se a gente pegar a campanha do Lula, é assim, vamos resumir a campanha do Lula nas menores palavras que ele disse. As menores palavras são duas: picanha, cerveja. Foi. Tá? E a gente precisa entender isso. Quem é o Lula? O Lula nasceu de uma família extremamente pobre, lá em Garanhuns, Pernambuco. Percorreram durante uma semana e meia num pau de arara, ele ainda é criança, vindo para São Paulo. Em São Paulo perambularam. Esse menino passou muita fome. Não é que carne era artigo de luxo, não se chegava a carne. Tá? E depois, no processo da construção dele ali, ele passou muita humilhação. Humilhação você não passa só quando você pede comida. A pior humilhação está no olhar dos outros, que te enxerga muito. A pessoa que brinca com o cachorrinho que ele encontra, mas não consegue brincar com você porque você é tão estranho dele, né? A pessoa que passa numa casa, enxerga uma planta e para e conversa 5 minutos sobre a planta, mas não consegue trocar 3 palavras com você. Então ele tem essa construção dessa humilhação. E a carne representa isso, a carne representa a fome. O que representa a cerveja? A cerveja representa alegria, mas representa comunhão. Pessoas que não tinham direito de entrar em comunhão. É uma coisa dolorida, a gente precisa pensar isso. Chegando no final do ano, é bom a gente pensar isso. A pessoa que vai te servir na festa, está todo mundo alegre, mas você está ali só olhando. O nível de pobreza que o Lula teve, quantas vezes ele teve fora da festa? Os outros bebendo, feliz, conversando, e ele fora da festa. Então, veja, o que ele traz para essa campanha? Ele traz todo o passado dele, toda a angústia dele. Quando ele está falando da cerveja e da picanha... É a bola. É a bola dele. Ele não está falando porque ele vai conquistar voto falando da cerveja e da picanha. Lógico que muitas pessoas vão identificar com isso e deve ter conquistado voto por isso. Mas ele não está falando para o cara lá, ele está falando dele, sabe? Involuntariamente está falando dele. Vamos para o atual presidente Jair Bolsonaro. Quem que é o Jair Bolsonaro? O Jair Bolsonaro é uma pessoa nascida de uma família extremamente conflituosa, de histórias conflituosas. São pessoas expurgadas da sua terra, da Alemanha, da Itália, que foi jogado para outros países para não matar. Já que ele não vai matar, é um processo que eu conheço muito. Lá no início, quando começou as granjas de porcos, né? Então veio os primeiros técnicos que falavam assim, ó, você não pode ficar criando um porco, ele não vai te dar rendimento. Então, quando a porca criava, falava, esses leitãozinhos aqui tem que eliminar. Na maioria das vezes, que era profissional, eliminava mesmo, né? Outros ficavam com dó, então entregava para as pessoas, mandava para outro lugar. Esses italianos, esses alemães que chegaram dessa leva que a família dele veio, a Itália não conseguia se sustentar com aquele povo. Então eles criaram forma de mandar eles fora daquilo lá, para a Alemanha ficar só para os bons. Então assim, eles não eram considerados gente, não era considerado italiano, tá? Ele é oriundo dessa família. Era uma espécie de refúgio. Refúgio, resto, né? Vamos tirar o resto, porque o resto está nos atrapalhando, para a gente folgar, tá? E fizeram isso, e uns foram para os Estados Unidos, Canadá, Brasil, esparramar por aí afora. Mas foram empurrados.
Aqui não estou chutando, não. Alguém pode ir lá na história e vai ver que foi isso, né? Tanto que os navios que vinham para o Brasil, por exemplo, com imigrantes, eram navios fretados lá. E eram navios que tinham servido para ser navios negreiros antes, que pegavam escravos. Ou seja, e lá, quem tem descendência italiana sabe o que eu estou falando. Muitas dessas pessoas estavam vivendo em currais de porcos, de chiqueiro de porcos, currais de gado. Extrema pobreza a Itália daquele final do século XIX, começo do século XX. E ninguém nasce no dia da data do nascimento. Você traz todo esse processo. Sim, então o Bolsonaro trouxe tudo isso, essa revolta, essa dor, né? E que família que vai parar? Ele vai parar no interior de São Paulo, né? E o que foi a infância dele? Se a gente olhar a infância dele, vai aparecer lá que ele foi um extrativista, ele pescou, né? Eu não falei, o Lula engraxou sapato, foi office boy, tem uma série de coisas. Bolsonaro foi extrativista, pescou, caçou e depois, um pouquinho mais adulto, virou palmiteiro. O que era um palmiteiro nos anos 50, início dos anos 60? Era o cara que vivia fiado no mato, que derrubava um palmito, que é uma palmeira, né? Tirava a cabeça e vendia aquilo por troco do quê? Em troco do almoço, da janta. Quase nada, né? De uma família, segundo a biografia, não conheço a família, mas segundo a biografia do pai e da mãe, muito atritados, né? Ele está ali, me parece que entre 6 irmãos, e de uma família muito atritada, né? A relação do pai com a mãe parece que nunca foi muito boa, tanto que tem uma coisa em comum entre os dois. O Lula só fala da mãe e ele só fala da mãe, os dois não falam do pai. Quando eles se manifestam, então assim, são pessoas muito voltadas à mãe. Mas assim, dores diferentes, mas dores profundas. Tá? Dores profundas. Um cara que é palmiteiro teve dia que ele não conseguiu comer. Passou fome. Tá? O cara que pesca para vender deve ter passado muita fome, ter ali, assim, passou por isso, né? Mas assim, por histórico, por organização, a estrutura desse italiano, desse alemão, ele está muito mais voltado para a questão de superar dificuldades do que incorporar dificuldades. A estrutura do Lula está muito mais para incorporar dificuldade do que superar dificuldade. Incorporar aquele negócio. Pô, é legal dar alguma coisa para mim, fico feliz com quem deu, fico feliz que fui convidado para a festa. A gente vê isso aí com as pessoas. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa simples, você fala, eu estive na casa da pessoa. O melhor alimento foi um dia ele poder entrar naquela casa. Tá? Isso o Lula é oriundo disso. É o reconhecimento. E o Bolsonaro já é oriundo de um outro formato. Mas assim, com dores intensas. Então, né? Os dois trazem dores. Traz, muito forte. E está no discurso. Se de um lado o Lula trouxe a picanha e a cerveja, do outro o Bolsonaro trouxe 3 fatores. Um trouxe 2, outro 3. O Bolsonaro, ele fala de Deus. Né? Quando a gente pede água é porque a gente tem sede. E a gente olha a história dele religiosa. Nasceu na família católica, passou pela Igreja Batista, foi batizado no Jordão por um pastor da Assembleia de Deus, né, que foi o Silas Malafaia, vive lá entre os evangélicos, não se dá bem na Igreja Católica. Ou seja, esse homem está buscando um Deus. Tá? Ele Então, fala tanto Deus, pátria. Pátria. Tá? O que a pátria deu para esse cidadão? Esquece o presidente. Na verdade, Ele é um alijado da pátria, ele tem ausência de pátria. Ausência de... Tá certo. Então, quando ele pede pátria, não é porque ele ama a pátria, é porque ele tem que ter uma pátria e ele tem ausência. Essa pátria não favoreceu ele. Aí esse é um antecedente, Itália... Histórica, tal. Itália, depois aqui no Brasil, você imagina, ele foi uma criança que tinha que pescar para arrancar peixe, para vender, para poder comer. A pátria não cuidou dessa criança. E aí, com um agravante, ele vai para o exército, então eu vou assumir essa pátria, vou servir essa pátria, né? Porque essa pátria vai me compensar lá na frente. Como uma espécie de símbolo também, né? O que a pátria fez? Foi. Deu um pé na bunda dele. Foi. Então, quando ele fala pátria, ele não está falando pátria para nós, falando para ele mesmo, né? E outra questão, família. Bom, a família dele foi desajustada, desorganizada. Só que eu tenho que lembrar, como para um europeu diferente do Lula, né, que apesar de ter algum sangue português, alguma coisa, é muito distante. Passa muito pela questão do afro, pelo índio, por outros costumes. Do Bolsonaro, não. O Bolsonaro é a família reunida, a mesa junta. Tá? Ele vem de uma família desajustada. E ele nunca conseguiu se ajustar. Ele está no 3º casamento.
todos eles terminados de forma conflituosa, né? Todos eles muito problemáticos. E até hoje ele está num casamento que não sabe se vai durar. A gente percebe que é um casamento que está ali segurando na linha do poder. Segurando na orelha do casamento. Então, dá uma olhada. Se o Lula pede pão e cerveja, ele pede pátria, né? Deus, pátria e família. São as ausências deles. Aí você dá uma olhada para o Brasil. Eles praticamente não têm eleitores. Eles têm, tá, gente? Não estou falando que isso aqui é todo mundo. Tem eleitor. Estou falando agora das pessoas que amam, que adoram eles. São as pessoas que estão encaixadas em um desses elementos. Tá? Então, ninguém que está aí desesperado, atacando todo lado para defender o Bolsonaro, ele não está defendendo o Bolsonaro. Ele está defendendo o que ele chama também. Num local que tem muita gente com sede, o primeiro que grita água, os outros começam a gritar água junto. Então, quando ele grita pátria, essa é a legião que está junto com ele, é porque foi alijado dessa pátria. Então, essa pátria não atendeu. você está dizendo que nós estamos votando, esta é uma eleição de carências. De angústias. Nós estamos votando nas nossas angústias. Psicanaliticamente, nós estamos votando nos nossos demônios. Então, essa eleição é da psicanálise nacional. Pura, 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 pura. Eles com as suas dores pessoais e nós. Eles com as dores pessoais fez com que a população, parte significativa da população identificasse nas dores deles uma dor que não é só deles, é coletiva no Brasil. Tá? E essas dores coletivas estão indo. É tanto que está indo insanamente. A campanha, a essa hora que nós estamos passando, já terminou, já passou a eleição, mas as pessoas não esqueceram de perguntar os problemas do Brasil. Foi Tá? sim. Foi. Foi uma campanha ligada em cima das dores individuais das pessoas. Do que já foi roubado, que enxergasse, não, mas é roubo de jeito nenhum, né? Do que foi agraciado com alguma coisa, não, mas esse aqui não pode. É tanto que é a campanha dos rótulos. Por que se fala assim, fake news, fake news, fake news? A mentira, Onofre, é a coisa mais perfeita que existe no mundo, é a mentira. Porque a realidade ela é muito estranha. Tá? A realidade é que ele vive no dia a dia, ela é cheia de imperfeições. Não, a mentira, eu conto uma história que vai te agradar de tal forma que você fala, é isso que eu quero. É tanto que boa parte das pessoas que repassam fake news, ele sabe que é fake news. Só que aquilo é tão prazeroso para ele, aquela história, que ele passa para frente para, sabe? A psicanálise explica isso, né? Então, assim, o que foi eleito hoje, o que perdeu hoje? Não foi eleito nada e não perdeu nada. Não foi eleito nada? Nada, e não perdeu nada. O Brasil eleito para governar o Brasil já tinha ocorrido lá quando elegeu o Congresso. Aquele é o Brasil que vai fazer as leis, vai fazer as reformas, fazer uma série de coisas. Essas duas bolas que nós disputamos agora, ficamos disputando São um agora, acessório? São exceções. O campeonato tinha decidido lá. Um acessório? Exato, o campeonato tinha decidido lá. Só que não tinha chegado ao final do jogo. Então vamos continuar jogando, mas já tinha decidido lá. Então, chegamos num ponto muito interessante, muito crucial. O poder, supostamente, pelo país é presidencialista, supostamente o presidente é o homem que tem o poder. A gente sabe que pela Constituição vigente, o verdadeiro poder é do Congresso, que faz leis, fiscaliza e pode decidir uma grande quantidade de coisas. O presidente tem um poder muito limitado na própria Constituição. Ele tem a responsabilidade, mas não tem autoridade. Ele é o executor. E o Congresso tem a responsabilidade, tem a autoridade, mas não tem a responsabilidade. E o Congresso vem sendo muito omisso, muito interesseiro. A história do Congresso não é uma história bonita nos últimos anos. Comportamento, etc, etc. Agora, então, na sua opinião, está certo eu dizer que o que contou foi a eleição do Congresso? Corretíssimo. E se a gente verificar essa eleição, se vai dar certo, a gente não sabe, porque a gente não tem domínio do futuro. A gente vai verificar que o povo foi um pouco mais responsável nessa eleição. Como que vinha votando no Congresso? Quando a gente fala lá do Congresso, a gente lembra da Assembleia Legislativa aqui também. Sim. As pessoas vinham votando assim, Onofre. Eu coloco uma pessoa lá e espero um milagre. E aí virar aquela bagunça, porque ninguém atendia mesmo, né? Na outra eleição, só ficava quem estava com as melhores condições, e metade jogava fora e vinha com outra metade. E a gente começava só piorando as coisas. Se a gente olhar, tanto no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, quanto na Assembleia dos Estados, os deputados bem avaliados permaneceram.
Foi, é verdade. Só é tiraram verdade. aqueles que realmente, cuja avaliação estava muito ruim. Os bem avaliados, por um motivo, cada um por seu motivo. Eu queria fazer um comparativo e continuar no assunto. Antes da Revolução de 64, Sim, entre 1946, que teve uma Constituição em seguida ao regime do Estado Novo, que foi a ditadura Vargas. Uma Constituição muito interessante, muito liberal. Ela durou até 67. Em 64, os militares assumiram o poder, mas nós tínhamos um Congresso de muito boa qualidade discursiva e de discussões. Sim. Ele tinha uma conexão com a sociedade, os grandes propósitos, talvez mais do que a própria sociedade tivesse em relação a si mesma. Veio a Constituição nova, Congresso novo, o governo se sucedendo e o Congresso não se encontrando. Agora parece-me que o Congresso, ou ele se encontra, ou ele se encontra. A pandemia fez com que ele tivesse tomado atitudes que implicava realmente Desculpe, na vida eu das estou pessoas. gripado, vou ter que tolerar algum espirro meu aqui, desculpa. A pandemia fez com que as pessoas tivessem que posicionar. E foi posições que salvaram vidas ou não conseguiram salvar vidas. Isso mexeu com o inconsciente e com o consciente dos parlamentares no Brasil. Menos vereador, o vereador vai demorar um pouquinho ainda. Tá? Isso no Brasil inteiro. Mas os deputados estaduais e federais e senadores tiveram que fazer esse enfrentamento. Lá atrás surgiam grandes lideranças no Congresso que iluminavam o país. Talvez seja alguma coisa semelhante agora. Porque a pandemia teve uma coisa que as pessoas muitas vezes não perceberam, né? Então, assim, os grandes problemas nacionais, ele não atingiu uma camada da sociedade. A camada que ganha bem. Acesso ao hospital, acesso à educação, sabe? Existia uma diferença entre uma pessoa pegar aqui uma doença grave, que é um câncer, pegar aqui um câncer, sei lá, na onde, num órgão. Câncer no rim. O câncer do rim do pobre entra lá na fila de regulamentação e é todo aquele sofrimento até ele chegar. O câncer, no mesmo estágio do cara que tem condição financeira, né? Essa pessoa automaticamente ia para o Einstein, para qualquer lugar e resolvia o problema. Então, quando você chegar no Congresso com seus planos de saúde fantásticos, né? Sim. Então, assim, ele não sentia isso aqui. Então, surgiu um problema, precisamos reunir para resolver aquele problema. Aí tinha a reunião primeiro partidária, tinha as posições, a pandemia não. A pandemia, ela foi cruel, mas ela né? foi democrática, sabe? O cara chegava ali para sentar, para discutir a situação das pessoas que estavam sem oxigênio. E recebiam uma ligação. O pai acabou de ser diagnosticado com Covid e não estamos encontrando hospital para colocar ele. E não adiantava colocar no avião e sair por ali. Então, você entende? A pandemia jogou quem tem poder na mão a realidade. Mostrou para ela o que é igualdade. É dolorido. Eu perdi um irmão, você perdeu um irmão. Foi. Tá? Eu perdi o sogro. Mas os grandes perderam também. Os que não perderam a vida perderam filhos, perderam pais, mães, esposa. Quantas viúvas temos por aí? No mínimo passaram por sufoco. No mínimo, sentiram assim, o prelúdio da perca. Pois é, aí esse aprendizado de dor, porque a dor é um grande mestre, né? Sim. Ele é um grande mestre. Esse aprendizado de dor do Congresso, com esse poder que ele tem democrático, constitucional, começa a purgar a dor agora, a dor pública. Começa agora porque ele começa a comparar. A dor de perder um parente, a dor de não ter oxigênio, a dor de não ter um leito hospitalar, a dor de não ter uma UTI, ele começa a entender agora a dor do cara não ter educação, do cara não ter que ganhar. Vamos pegar uma coisa muito simples, Onofre, que parece que não, mas a gente tem que entender isso. Vamos na eleição anterior do Jair Bolsonaro. Esquece o Jair, não é o Jair. O que a população que votava no Jair falava? Vamos lembrar de uma coisa muito importante, né? Bolsa Família é esmola. Tem que parar de dar esmola às pessoas, tem que fazer isso, fazer não sei o quê. O Jair estava entrando, né? Entrou nessa onda e fez um discurso nesse sentido. Ele assumindo, tá? É tanto que fez uma revisão de cadastro, um punhado de coisa. O que esse mesmo grupo fala agora em relação à pandemia? Tem que ajudar mesmo. Entendeu? Trouxe para a condição da igualdade. Deu um choque de realidade. Sim. Por quê? Porque ele enxergou gente da família dele passando necessidade, sem conseguir pagar as contas. Porque, de uma altura, fechou tudo. O tal do fechar tudo teve
O grande significado do fechar tudo não foi a economia só. Tem uma implicância na economia, mas o fechar tudo foi demonstrar que nós somos seres impotentes. Porque ao fechar tudo, o funcionário ficou em casa. Foi um simbolismo, né? O funcionário foi para casa e o dono da empresa enxergou a possibilidade, enxergou no horizonte a perca da empresa de se transformar num funcionário no futuro. Sim, é verdade. Você entende? São dores diferentes, mas são dores. Sim. Nós estamos falando de dores, então. De dores. Nós chegamos a... Essa eleição tem um componente, assim, só que quando a gente codifica é muito ruim, Onofre. Porque quando você codifica, você substitui todas as explicações por uma palavra. Sabe? Onofre está com febre. Eu não escuto por que é a febre. Eu fico na febre. Onofre está com febre. Existe febre por tantos motivos, né? Qualquer infecção, sei lá o que foi. Um pé de uma unha que está inflamada, né? Há um problema grave. Quando eu falo estou com febre, estou codificando. Então a gente codificou essa eleição assim. É uma eleição com muito ódio. As pessoas com muito ódio. O ódio é a febre. É verdade, tem o ódio. Mas qual que é a causa do ódio? Foi a pancada na unha? Foi a pancada na cabeça? Um câncer bravo? O que foi a febre? Será que o ódio de um é igual ao ódio do outro? É isso que a gente tem que olhar. Passou a eleição agora, né? A gente tem que dar uma olhada assim, escuta, mas por que alguém fazia aquela postagem no Facebook, no Instagram, vamos pegar aqui, ou no WhatsApp, com aquele ódio tão grande? Por que será que ela fez? Aquele ódio diz muito mais de quem postou do que de quem ele está xingando. É uma manifestação dele. Sabe? Quando você grita água, significa que você tem sede. Então a gente está com a manifestação de dores coletivas. Dores coletivas com razões diferentes. O grito é o mesmo, mas a razão para gritar Cada um nem com a sabe. sua. Com a sua. Por isso que eu falo que essa Mas eleição... em que ponto essa dor conecta? Que virou-se uma mania nacional? Que virou as massas. Isto, exatamente. Se conecta nesses 5 pontos. Esses 5 pontos são representados simbolicamente pela cerveja, pela picanha, por Deus, pela pátria e pela família. Bom, então, João, nós estamos falando... É assim, até um pouco incômodo falar isso. Nós estamos falando da morte de um Brasil para o nascimento de um Brasil? Exatamente. Eu não sei se é ainda pelo nascimento, mas também para a fecundação de um novo Brasil. Porque no histórico, eu tenho sangue português. Sim. Vim. Em algum momento, meus ancestrais vieram. Eu tenho ancestrais africanos. Eu tenho ancestrais índios. Eu tenho ancestrais espanhóis. Então, em algum momento, eu tenho carência de pátria. Sim. Embora Exatamente. eu tenha nascido no Brasil, registrado, tal. Mas lá nos meus arquétipos, e cada um assim, então nós estamos... E a pátria nunca foi generosa com você. Não, nunca foi. Ela sempre me desafiou mais do que eu a ela. Exato. Ela nunca me reconheceu devidamente. Talvez você pode dizer assim, eu não tenho ausência de família, mas tem ausência do elemento, tem ausência da pátria. Tá? E essa questão... Então, nós estamos falando de psicanálise... Psicanálise pura. Tá? Assim, tem um lado bom de fazer um programa desse, a gente pode manifestar, fazer as pessoas refletirem, mas tem um lado muito difícil. Que o ansioso, amanhã, segunda-feira, vai querer que o que eu estou falando aqui agora aconteça. Talvez a gente não viva tanto para a gente... É diagnóstico, né? Diagnóstico, para concretizar isso. Mas você que votou, eu não sei quantos votos eu ouvindo que vai ter, triste e o alegre. Eu não sei se o alegre de hoje vai ser o mais feliz. Porque pela primeira... Lembra que nós temos um histórico aqui? As pessoas não sabem quem vota? Isso. Essa eleição não tem como, Onofre. O cara registrou no Instagram, no Facebook, na rede social. É verdade. E ele vai pagar pelos próximos 4 anos pelo voto que ele fez. Ele vai pagar. E o homem da bola, que é o que foi eleito, e que não é o protagonista, né? Talvez saia de cena. E essa dor, ela vai se resolver sozinha. Pois é, João, essa questão da dor. O que vai acontecer com essa dor? Digamos que o candidato A ganhe e seja muito feliz. O candidato B ganhe e não seja muito feliz. Sim. Ou vice-versa.
E essa dor vai parar aonde? Essa dor que chegou aqui, nesses 5 elementos que você colocou, muito bem colocado. Não vai ser resolvido por eles. Então eu vou te pedir a gentileza de esperar o nosso próximo bloco, porque não quero te interromper nesse raciocínio. Estamos entrevistando o professor João Edson de Souza, ele é sociólogo, mas o João Edson transcende a um nome. Ele é uma pessoa que está aqui para a gente falar da psicanálise do Brasil nesta eleição. Nós estamos com o professor João Edson, essa psicanálise da eleição de 2022. Você iria falar e eu te cortei. Onde é que vai essa dor? Veja bem, Onofre, a pessoa que votou nessa eleição se expôs como nunca na história. Foi. E utilizou as ferramentas necessárias. Então, ela colocou ali... Quase ninguém deixou de se posicionar. Exatamente. Voto por isso ou por aquilo. Os mais medrosos, não queria brigar com ninguém, andar até colocando assim, fulano ou ciclano, só coloca o número sem brigar aqui. Isso, como se estivesse fora do muro, né? Mas é só você olhar porque você se conecta na rede social com o grupo mais próximo do seu pensamento. O número que mais apareceu é o mesmo que você está. Então é uma coisa muito clara disso, né? Então, assim, é um posicionamento, tem um posicionamento. Nem todo mundo que escolheu um candidato, ele está doente. Tá? Todo mundo tem uma razão para votar. Não sei quem foi eleito a essa altura, mas quem votou no Lula tinha motivos para votar no Lula. Quem votou no Bolsonaro tinha motivos para votar no Bolsonaro e eu tenho que respeitar o voto que ele fez, porque está ligado a algum fator da vida que ele conectou e falou, não, é aqui que eu tenho que votar. Eu não tenho que ficar tentando destruir voto, achar que esse é bom, aquele é ruim. E nem achando que o caráter... Eu vi muito essa questão assim, vote em quem tem o caráter parecido com o seu. Deus me livre, eu não tenho um caráter parecido com nenhum dos dois. Não, você não vota por causa do caráter da pessoa, você vota por realização. Você não vai comprar numa loja por causa do caráter do vendedor, você vai comprar por causa do preço da mercadoria. Então são essas bobagens que se cria, né? Faz parte do jogo político, né? Mas na verdade não se trata do Lula ou do Bolsonaro, se trata do eu, cidadão, com a minha família, com a minha crença, do eu cidadão com a minha pátria, da minha cidadão com as necessidades, com as pessoas que estão ali. Porque se eu olhar para a picanha representa as pessoas que eu passo por ela todos os dias passando fome. Tá? Se eu olhar para a cerveja, significa a angústia da sociedade que ela não tem. Ela não confraterniza nada. Não confraterniza, não passa pela poesis, né? Se eu olhar pelo Deus, significa o vazio dentro das pessoas. Existe, inclusive, um princípio fundamental que as pessoas não sabem disso. E é uma perguntinha assim tão simples. Por que as pessoas vão na igreja? A maioria das pessoas que vão na igreja para encontrar Deus. Deus nunca disse que ia estar na igreja. Não. Se nós somos feitos à imagem e à semelhança e através de um sopro, significa que nós somos uma partícula. Então, eu tenho que achar ele dentro de mim. Eu vou na igreja para encontrar os meus irmãos. Somos filhos do mesmo Deus. Tá? Então, o objetivo, não tem muito objetivo a pessoa ir na igreja sozinho e isolado. O objetivo, quando ele vai sozinho e isolado, é para se encontrar com ele mesmo. Mas o objetivo de igreja é reunião de pessoas, tá? É congregação. Eu vou para encontrar as pessoas, né? Então, assim, as pessoas encontram com esse grupo, não concordam, quando falam assim, muda de igreja, vou para uma igreja, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Mostra assim, eu não estou conseguindo encontrar essa partícula que diz que tem dentro de mim, né? E a gente, quando olha assim, a proliferação de igrejas, para as pessoas entenderem. Se você entrar numa cidade e tiver muitos postos de gasolina, é porque tem bastante carro. Sim. Tá? Se tiver muitos hospitais, é porque tem bastante doentes. Sim. Se estiver aumentando muito o número de igreja, é porque tem muita gente perdida. Pois é, João, aí chegamos com esse raciocínio. Eu gostei muito dos 5 elementos: a picanha, a cerveja, Deus, família e pátria. Então, supostamente, os 215 milhões de brasileiros chegaram à eleição e jogaram... Isso. Eu tenho essas cinco angústias. Quem foi eleito, ele tem essa... Que responsabilidade ele tem com isso? Ou não é dele a responsabilidade? É conjunto dele com o Congresso, Congresso e sociedade? Como é que ficou isso num olhar assim, mais psicanalítico, como tem sido a nossa conversa? Eu acredito que nos próximos anos, sério que o próximo ele começa a partir de 2023, o presidente, não é só aqui no Brasil não, tá? A gente está falando de Brasil porque nós estamos aqui vivendo isso, mas não é só no Brasil não.
A Inglaterra, a primeira-ministra aí assumiu para fazer um punhado de coisa. 45 dias. 45 dias saiu fora, né? Lá na Itália, Também uma eleição está caiu. com pressão, um negócio lá violento, né? Canadá, que é pacífico. A figura do presidente, Sim. a figura do governador, tá? Ela começa a se dissolver. Não é mais isso. Começa a se dissolver. Dissolver. Se o mundo ele é um aglomerado de pessoas, o poder é colegiado. Não é mais de reinados. Eu leio muito, você sabe disso, eu leio muitos jornais europeus. A grande discussão na Europa, depois da morte da Rainha Elizabeth, é até quando dura o reino inglês, o mais consolidado do mundo. Eu vi essa semana que passou uma foto do rei Charles. Tive pena dele. A fisionomia dele era tão desesperadamente angustiada. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Como diria o mineiro, quem que eu sou? Existe já em casas de apostas para saber qual que é o ano que ele renuncia ao reinado. Mas não é por ele, é Não, pela... porque já não faz mais sentido pessoas inteligentes ficar embasbacado com o poder de uma pessoa. Então nós jogamos tanta energia na eleição de presidente, mas o segredo está no mais coletivo, que é o parlamento. Nos poderes coletivos, não só no parlamento. Quando eu falo de família, por exemplo, a gente fala, família, tá, família. E nessa eleição tem muita discussão da família. O que eu estou querendo? Eu estou querendo que as pessoas se reúnam para ajudar a tomar decisão, porque eu não estou aguentando mais tomar decisão sozinho. Eu quero compartilhar as decisões. A família é um parlamento, né? Parlamento. Eu estou buscando isso. Quando o pessoal está falando mal da escola, não é que a pessoa acha ruim a escola. Você começar a conversar, você não, a escola é ruim, mas até que ela é boa demais, o cara lá ganha pouco, ainda traz muito conhecimento, abandona a filha dele, ajuda, tá. Quando ele está brigando da escola, é porque ele quer participar da escola. Tá? Quando ele viu alguém questionar o Papa, ele está questionando o Papa porque ele quer que a igreja faça alguma coisa de bom para ele. Não seja só ele lá ajoelhar e ficar orando e gritando, Deus, o que tem, tá? Ele quer que as igrejas que ele participe da sociedade dizendo assim, então, vamos... Eu vou te interromper e fazer uma colocação assim, bem provocativa. Então, essa eleição trouxe... Vamos esquecer o presidente que ficou para o segundo plano. Acaba o jogo, ninguém vai lá beijar a bola, meu. Acabou o jogo, a bola sumiu. Acabou o jogo hoje. Bola é para jogar, cada partida joga, vai embora, fura, rasga e tal. Leva um monte de chute. Então, rouba, leva embora. O que sobrou dessa eleição? Sobrou o indivíduo, esse que está buscando os 5 elementos, que é o brasileiro, e de outro, o colegiado Congresso, que tem poder efetivo de fazer mudanças, ou, além do Congresso, todas as possíveis coletividades. Você está verificando que as instituições, elas não estão alijadas desse processo. Acabei de falar da igreja. O que elas estavam, talvez, pelo excesso, então, de autoridade atribuída ao presidente. Sim. A gente acostumou assim, qualquer lugar a gente quer saber quem que é que manda, quem que é o presidente desse negócio aqui. E começa a dissolver isso, né? E dentro desse elemento você falou assim, o que sobrou agora? Sobrou publicamente o seu raio-x, você vai ser cobrado pelo seu raio-x. Aonde está seu raio-x? Na sua rede social. O seu vizinho, o seu filho, o seu pai, o seu irmão. Tinha isso, era difícil, né? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, quando você falar uma discussão, falar, mas você lembra? Vou puxar aqui no seu Facebook aqui. Sim. Vou puxar aqui. Ó, eu printei, guardei aqui no meu WhatsApp o que você me falou aquele dia. Você está vendo agora? Sim. Antes a gente falava e depois esquecia e falava assim, não, mas eu não fiz isso, eu não falei isso. Não está comprovado. Agora está tudo registrado. Você que votou, que elegeu, não elegeu, você vai ser cobrado dia a dia no momento pelo que você disse durante essa campanha. À medida que você é cobrado, você vai se tornar um cidadão mais responsável na frente. Porque nas próximas eleições, nas próximas decisões, tá? Você vai aprender que antes de dizer alguma coisa, eu não posso usar só a paixão. Tem que lidar com os elementos da razão. Aquelas pessoas que mais se expuseram, foi justamente as que mais fizeram campanha, é as que serão mais cobradas. Tá? No nosso caso, a gente deu entrevista. Sim. A gente já está acostumado com isso, ficar registrado e tal, mas agora com muito mais evidência, né? Mas as pessoas que foram lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos e postou lá, ficou a posteridade. Quando uma pessoa desaparece, tá, que acha ossada, vai lá no dentista, né, para ver o raio-x.
Daqui 300 anos alguém vai buscar esse negócio raio-x para dizer, olha, o meu descendente daquela época pensava isso e ficou desse lado. A história ela não costuma ser boa, a história é um pouco cruel. Mas ela é cruel por quê? Quando você olha uma obra de arte na pedra, tá? Na realidade, aquela obra de arte ela ficou bonita, chegou aquilo, porque ali houve muito cinzel, houve muito malhete. Né? E a obra, na verdade, ela é um produto das angústias, quem sabe, ou das alegrias, mais angústias de quem esculpiu, né? E assim, eu vou usar um termo pré-idade média, né? O cinzel é a língua e o malhete é sua consciência. Vamos falar de novo, peraí. A língua... Quem não sabe o que é cinzel é o formão, né? Aquele formão que bate. É a língua. E o malhete, que é o martelo, a marreta, é a sua consciência. Você fala e depois a sua consciência te cobra sobre a língua dita. Então, nós, para lembrar ao Júlio César, no tempo era romano, nós atravessamos o Rubicão nessa eleição. Estamos. Morre um Brasil descompromissado e começa um Brasil a se compromissar. Isso. Pode dizer isso? Pode. Inclusive com morte duas coisas assim, muito fortes. Né? Uma das coisas que permeou muito nessa eleição. Só que ela não morre assim de uma vez, né? Muitas coisas quando morre deixa cicatriz. Tá? Sara a ferida, fica cicatriz. Sim. Duas palavrinhas, extrema-direita e comunismo. Nós usamos excessivamente nessa eleição. Usamos. Tá? Usamos. Por que nós usamos tanto? Fica aquela pergunta. Existe alguma ameaça real em relação a isso? Se a gente olhar assim, comunismo hoje a gente teria como modelo comunista, modelo que funciona, não essas ditadurinhas baratas, né? O modelo que funciona é a China. Será que é tão ruim assim viver na China? Tem tanta empresa brasileira mudando para lá, o pessoal indo, tá? Assim, não é o fim do mundo. Né? Não, vamos usar um modelo aí de extrema direita, radical, assim, mais forte, né? A Meloni na Itália, quando ganhou, o discurso dela foi o quê? Glorificando o empoderamento da mulher, a inclusão social, um punhado de coisa. Então, será que essa extrema direita é tão assim? Já não é mais o nazismo, já não é mais o fascismo, né? Lógico que tem louco para tudo quanto é lugar. Sim. A gente viu o Roberto Jefferson tomar uma decisão aí, uma decisão de extrema direita, de coisas... Mas assim, quantos foram com ele? Ninguém foi com ele. Ficou sozinho. Ficou sozinho. Está lá sozinho numa prisão. Tá, e tem uns grupos aí, assim, mas soma, coloca no papel. Isso é passageiro, né? E se der 1000 pessoas? Torcida, né? E se der 1000 pessoas, não passa disso. É torcida. Tá? Então, assim, você não pode dizer, não, isso aqui, olha, está numa crescente, não sei o que tem. Pergunta para o seu vizinho, ninguém vai fazer movimento, isso. Não é movimento, é torcida. E não é um anseio popular. Também não. É uma pessoa que fez planejadinho, organizado, tá, mas de uma forma enlouquecida. Tá. Isso existiu e sempre vai existir, mas é espinha, sabe, o cravinho. Quando você vem para sair, puf, está fora. Nós teremos elegido hoje um presidente. Sim. Bolsonaro ou Lula ou Bolsonaro. Amanhã ele já se coloca diante da sociedade com outro olhar. Eu sou o presidente para amanhã ele vai ser sério. Como é que é? Amanhã ele vai ser sério. Pois é, amanhã ele vai dormir esta noite de domingo com um peso imenso nas costas, independente da comemoração que ele faça, grande ou pequena, de dor de quem perdeu e de alegria de quem ganhou. Mas ele sabe que é mais ou menos como aquele sujeito que está recebendo a extrema unção, foi condenado e vai para a forca daqui a um minuto. A extrema unção é uma exaltação à salvação dele, mas ele sabe, o coração está apertado, que daqui a um minuto vem a corda no pescoço. Mais ou menos isso. Eu acho que quem se elegeu hoje à noite, não importa quem dos dois foi, amanhã ele sabe que ele vai para o cadafalso, porque ele vai ter um julgamento violentíssimo. E para uma sociedade que está aprendendo a tomar a posição. Aí eu posso arriscar dizer, João, que nós estamos finalmente invertendo a pirâmide? Estamos. Só que assim, o terremoto ele não vem sem trazer dores também, né? Dentro desse mesmo conceito que está dizendo aí, se o seu candidato, você votou, ele foi eleito hoje, comemore.
porque vai ter um mês de feriados aí, né? Mas daqui 10 dias ele não tomou posse ainda. Ou pelo menos não tomou posse no novo mandato. Se for Bolsonaro, por exemplo, não está no novo mandato, terminando o mandato. Se for o Lula, não tomou posse, ele vai tomar lá na frente, né? Mas daqui 10 dias, antes dele tomar posse, vai ter gente olhando para você assim, agora vamos ver, né? Vamos ver, Vamos ver. E aí vai perguntar, vamos ver o quê? Vamos ver, se você falou, vai acontecer. Não vão cobrar do Bolsonaro, não vão cobrar do Lula. Tá? Por isso é até bom falar agora, depois que a eleição aconteceu, que se falasse antes, as pessoas podiam ter interpretações malucas de coisa que eu não estou falando aqui. Estou falando de realidade. Tá? Quem ganhou para governar é a pessoa que vai ser cobrada. Sim. Só que como os governantes não têm mais todo esse poder, você que escreveu, que registrou, que colocou sua digital, que brigou, você vai ser cobrado por aquele processo. E também não pode agora furtar-se de governar junto. Exatamente. E você vai junto purgar, sabe? E protagonizar junto. Sim. Os erros e os acertos futuros. Exatamente. Participação permanente minha. Porque do outro lado, ou você vai reforçar a ideia do que perdeu, ou você vai ter que fazer lá na frente, que seria o melhor, dizer assim, ó, você tinha razão. João, outro dia eu participei de uma reunião de conselho e me pediram para fazer uma avaliação se ganhasse A ou B. Sim. Eu fiz uma afirmação e eu queria consultá-lo. Ele disse, olha, não importa quem ganhe, o país tem uma democracia bem sólida, tem suportado muito solavanco e tal. Quem ganhar vai ter que se enquadrar e não vai chegar lá e eu sou o imperador. Não. Ele vai ter que governar segundo os trâmites da sociedade. Antes era só das legislações, sim, agora da sociedade também. Ou seja, chega lá, eu vou mandar prender e arrebentar, como dizia o Figueiredo, vou mandar invadir terra. Não está mais nesse nível de decisão, né? Não tem mais jeito. E assim, a gente precisa entender uma questão. O legislativo já começou a mudar. É que a gente ficou tanto tempo falando mal do legislativo que a gente tem dificuldade de enxergar alguma coisa que funciona, né? Mas o legislativo começou a mudar e mudar significativamente. Passando essa eleição, o judiciário vai ter mudanças. Ganha quem for, não importa quem ganha. Ele não vai mudar porque fulano ganhou ou ciclano ganhou, ele vai ter mudanças, né? Mudanças estruturais. Porque ele passou junto da crise apanhando também, né? Ele foi rolado junto na crise, na maioria das vezes fez por merecer estar junto, e em boa parte apanhou sem se merecer. Mas ele era acostumado a bater sem merecer, então aprendeu o que é a dor do apanhar sem merecer. Então isso vai fazer mudar, né? Tem muita coisa para consertar. Vou aproveitar uma fala sua. Na dissolução das instituições, sim, Congresso, Executivo e Judiciário diluíram. Sim. E todos três vão agora para um momento novo. Exato. E o Executivo, o chefão, né, vai entender que não é chefão. Vai fazer questão de dizer que não é, né? Vai querer dizer que está fora. Se a gente dá uma olhada e pegar o Bolsonaro, nos momentos mais difíceis, ele já deu uma empurradinha na bola. Quando ele inventou até a história lá do a justiça não me deixa governar, né? Quem conhece a Constituição, quem conhece a lei, sabe que não é verdade aquilo, mas a grande maioria até comprou, porque não conhecia, comprou essa história. Mas em vários momentos ele disse isso, o Congresso não me deixa governar, a justiça não me deixa governar, não sei o que atrapalha, tá? Na realidade sempre foi assim, sabe? É tanto que as negociações, as negociatas existem para conseguir governar. Os outros não passaram por situações diferentes dessa. Ele não teve privilégio nem desprivilégio. É que é assim mesmo, né? Mas aí ele manifestar isso já significa ele dizendo assim... É um sinal de fraqueza, de fraqueza, não posso carregar esse poder de fraqueza institucional. Exatamente. Não é exatamente do indivíduo, é institucional. Tem uma questão, Onofre, na nossa idade dá para a gente responder. Muita clareza isso. Vamos pegar aqui o chefe de família. Estou falando chefe aqui, o chefe histórico. Não é uma briga aqui com... feminismo, nada não. Eu só falando do processo histórico. Pegar os anos 60 tinha um chefe de família. É tanto que hoje nós falamos que a maioria dos chefes de família são mulheres. São mulheres. Mas tem chefe. Tá? Quando, e não estou falando isso aqui para dizer assim, não estou dizendo de homem e de mulheres, não. O chefe da família. Quando que o chefe da família começa a perder força?
Se a gente for olhar, muita gente vai até responder assim, na parte econômica, não, muitas vezes ele está com maior patrimônio. Sim. Ele começa a perder força quando seus filhos começam a ser donos das suas próprias ações. E começa a contestar o pai. Aquele que você governa começa a olhar e tomar suas próprias decisões independente de você. Dá uma olhada no que aconteceu no mundo. E você é testemunha disso que, eu acho que mais de uma década já eu falo que o modelo político existente no mundo não serve mais. Isso. Tá? O que aconteceu por último, nos últimos 20 anos no mundo? Chegou essa questão da tecnologia, da informática, da agora de metaverso. Isso faz com uma criança de 10 anos, você conta uma história para ele, que antigamente você contava com a sua autoridade máxima, o benditinho passa a mão no celular, pergunta, falou, mas aqui está dizendo que não é o fulano, foi ciclano. Isso faz o quê? Isso destrói a magia da autoridade. Isso é verdade. É uma baita verdade. Joga por terra. E o que a gente está vivendo no mundo e na sociedade? Pessoas que cada vez mais estudam, mais interagem com conhecimento, com uma série de coisas. Essas pessoas não precisam mais de um presidente, Onofre. Elas precisam ser copartite das decisões. Então faz sentido a bola. Terminou a partida, vai embora. Exatamente. Essa bola foi necessária, porque sem bola não tinha jogo. Teve, mas agora um vai pegar o caneco, outro vai fazer reunião para melhorar as coisas, outro vai cuidar da vida e as duas bolas... Então é muito mais complexo do que a bola. O esporte, a partida, e amanhã, a bola é a menor parte. E amanhã, entenda amanhã aqui, histórica, não é amanhã, né? Mas pensa no jogo de futebol. Amanhã você chega para o cara que jogou a bola, que foi lá, que fez o gol, que fez um punhado de coisa e pergunta assim, onde está a bola do jogo? Sei lá, cara. Toma nem aí para ela. Essa bola hoje... ela tem nome, Lula e Bolsonaro. É a bola de hoje. João, o nosso tempo já acabou, lá se foi 1 hora. Mas eu queria encerrar com você. Chegamos divididos, pelas mesmas angústias, com caras diferentes, mas a angústia é a mesma. Tudo isso que nós construímos aqui, que você colocou tão bem. Há motivo para você que votou aqui, ou aqui, ganhou aqui ou ganhou aqui, e está preocupado aqui ou aqui, e a partir de amanhã há motivo para se ter medo do que este possa ou do que este possa fazer de mal e prejuízos? Há motivo para medo? Não há motivo nenhum. O grande motivo de medo, e aí toma cuidado, é o que você vai fazer da sua história. Vamos lá, é o que você vai fazer da sua história. Tá? É hora de ser menos radical, mais inclusivo, raciocinar mais, tirar a emoção do lado. Né? O que perdeu não é hora de chorar e o que ganhou não é hora de vibrar. O que eles devem fazer? Ter responsabilidade. O Brasil requer de nós, e não de quem foi eleito, de quem derrotou, a responsabilidade. Exige de mim, de você, de todo mundo responsabilidade. O futuro nosso e dos nossos filhos não está em quem é eleito ou quem perdeu. Que nós colocamos nessa eleição aqueles Exato. 5 elementos que você falou, Exato. né? Nós somos governadores de nós mesmos como nós nunca fomos na humanidade. Como nunca fomos. Então acabou aquela historinha de correr para lá, isso faz parte do jogo de encontrar emprego. O presidente não está dando emprego para mim, para você, para ninguém. Quem governar, hoje é governado, né? Exatamente. Né? E talvez a pessoa que menos vai mandar é justamente quem acabou de ser eleito. Porque ele vai ter que respeitar as avalanches. E não serão poucas daqui para frente. João, eu não tenho mais nada para falar. Eu só quero te agradecer essa leitura psicanalítica e política do país. Acho que ficou muito claro o que é que se jogou nessa eleição, o que é que se disputou, os porquês. O futuro a gente já está mais ou menos delineado. Eu quero te agradecer, só isso. Eu que agradeço ter aqui a oportunidade de falar com o seu público, né? E agradecer muito, é muito boa essa conversa. E dizer que amanhã cedo, lembra que você, presidente, acabou de ser eleito, você, né? O presidente tem nome. João Edson Onofre, José Pedro Manuel, João Renata, Renato... A bola do jogo
ficou. Ficou para fora. Um Brasil melhor, a gente pode presidir ele. A gente sabe que pode. Então, obrigado, presidente João, muito obrigado. O presidente Onofre agradece aos presidentes também que nos assistiram. Até o próximo Perspectiva.